Muito bem, 8 horas 20 minutos, nós recebemos no estúdio da Rádio Planetário, na manhã desta quarta-feira, dia 22 de abril, o médico veterinário, né, o doutor Douglas Pacheco de Oliveira, inclusive parente aí, né, Oliveira deve ser, né, eu, Rodrigo Oliveira, Douglas Oliveira, os Oliveiras devem ser da mesma, né, mas enfim, pra gente falar, ele que é da Inspetoria Veterinária aqui de Espumoso, né, ou do estado do Rio Grande do Sul, né, mas está lotado aqui, Espumoso, natural de Pelotas aí, né, então o senhor é conterrâneo do nosso governador, Eduardo Leite. Isso, é. Conheceu ele lá na cidade de Pelotas, são da mesma... períodos diferentes de convívio, mas convivi com ele enquanto ele era vereador. Vereador, né? isso. Ele foi presidente da Câmara Prefeito. dos Vereadores, depois foi... A prefeitura já não estava mais lá. Já estava aqui para os lados... Isso, já tinha saído da região já. Muito bem, o doutor vem aqui hoje então falar com a gente sobre a questão da declaração de rebanhos aí, né, doutor? Isso. Vamos lá então, vamos conversar sobre isso, qual é o prazo, o que tem que fazer, qual a documentação, enfim, né, tá aí com cartaz, pode mostrar para a câmera aqui, ó, né? Tá aí então, né? Bom, vamos lá então. É sempre um prazer poder conversar sobre assuntos inerentes do Estado e do produtor rural. Sim. Então, mais uma vez, né, como igual eu brinco que tem a imposto de renda, né, declaração Sim. de imposto de renda, nós temos a declaração anual de rebanho, né, que ela é obrigatória para todos os produtores ou pessoas que são detentores de animais de grande porte ou animais de produção. Sim. Né? Depois, desde a retirada da vacina da aftosa, que foi em 2020, acabou tendo uma modificação nas datas, né? E até num período acabou dando uma estranheza para alguns produtores, que às vezes era no início do ano, às vezes era no final do ano. E antigamente o pessoal até às vezes confundia, nem sabia que deveria fazer a declaração anual de rebanho e a atualização cadastral. São duas situações ao mesmo tempo, porém com finalidades diferentes. A atualização cadastral para o produtor, o detentor de animais da propriedade rural, para ele atualizar seus contatos para a gente poder ter acesso a ele, caso seja necessário, né, por algum interesse do Estado. E a declaração anual de rebanho seria aquele momento onde o produtor vai declarar todos os animais, né? Então fica um período estipulado sempre agora pela legislação, sempre dia 1º de abril a 30 de junho, onde ele deve comunicar os animais que ele tem na sua detenção no posse, na sua propriedade. Sim. Isso serve para a gente conseguir trabalhar com as políticas públicas, né? Frente à seguridade, porque nosso trabalho sanitário, né? A gente tem essa questão da contagem de animais, a frequência, a movimentação e fiscalização de todos os produtos de origem animal. Só que a gente precisa saber quantos animais existem nos nossos municípios, no estado inteiro, né? Nos 497 municípios. Sim. E também quais espécies e a distribuição geográfica para a gente tomar as medidas de ação frente ao surgimento de doenças, né? Igual a gente teve agora há pouco tempo a gripe aviária. A gripe aviária aí deixou atônito aí os produtores aqui em Espumoso. A gente não tem tanta, né, a questão do frango, mas é o gado leiteiro e mesmo acho que de corte, né? Isso, o perfil da cidade de Espumoso, a gente é bastante confinamento e gado de leite. Sim. Né? Tá começando a vir agora, caso a empresa que tem ali a Vibra, né, em Soledade, começou a fomentar bastante a situação da produção de frango. A gente tem, um caso, a Inspetoria Veterinária de Espumoso compreende 4 municípios, né? Sim. A gente tem por responsabilidade Tapera, Alto Alegre e Campos Borges. Sim. Então, a gente tem em torno de 2.000 a 2.200 produtores, né? Espumoso está em torno de 1.000, 1.100. E isso tem um rebanho bovino ali, hoje já diminuiu bastante, por vários fatores, e agora a tendência é aumentar, né? Em torno de 18 mil cabeças. Né? A gente tinha, em 2018, quando vim para cá, 25 mil. Sim. Nessa questão da distribuição geográfica, a gente tem aviários hoje em Campos Borges e Alto Alegre, né? Suínos também, né? Suínos, tem um suíno em Espumoso, aí depois tem bastante em Alto Alegre. Em Campos Borges a gente tinha um e fechou. Sim. Né? Mas foi questão particular, não foi nenhum problema sanitário nem nada. E depois Tapera também tem bastante trabalho. Aí a gente... na estruturação do estado a gente é dividido por inspetorias, né? Mas aí tem um nível central que é Porto Alegre, depois tem as regionais, né? Nossa regional é Ijuí, antes era Soledade, agora virou Ijuí, e aí a gente tem nesse contexto agora Espumoso, que antes a gente tinha outros municípios, mas a gente abrange toda essa região. E aí a gente tem o trabalho de cuidado sanitário para caso apresente alguma doença de notificação obrigatória ou compulsória, os veterinários avisem a gente ou os produtores nos avisem que a gente vai lá para prestar atendimento sem problema, né? Sem custo nenhum também, que é interessante explicar. Né? Que a gente do Estado não cobra nada, né? Nunca nada. Se aparecer alguém com alguma identificação semelhante do Estado querendo cobrar algum valor, tá errado. Não é para cobrar nada. E a gente não reforço que a gente não é inimigo do produtor. Né? A gente não é, por mais que tenha algumas sanções quando o produtor deixa de cumprir as obrigações do Estado, a gente tem... ferramentas e formas de a gente conversar e trabalhar para deixar o convívio sadio, porque a nossa preocupação verdadeira é sanitária.
Sanitária, cuidar aí para não ter proliferação de doenças ou chegada de novas doenças aí, né? Isso, a gente tem muitas que estão também erradicadas. Tem alguma que está erradicada já? Sim, a fitose a gente conseguiu erradicar, já erradicado faz já pelo menos 20 anos que... Mais ou menos 20 anos que a gente não tem caso no Brasil, né? A gente está trabalhando desde 2025, do Rio Grande do Sul 2020 sem vacinação. A gente conseguiu atingir o status, né? E aí agora a gente está o Brasil inteiro, desde 2025, livre de vacina. Sim. A gente pode, quem está acompanhando algumas notícias do mercado, fora a situação de guerra, essas outras coisas que estão acontecendo, a gente tem focos de aftosa na Rússia e na China, né? E está dando bastante problema lá e isso vai impactar futuramente o preço da carne porque vai melhorar a valorização para exportação. Sim. É a tendência que aconteça. E aí a questão do pessoal se preocupa, tem que vacinar, o Brasil inteiro não está vacinando, né? Mas uma ressalvazinha, a vacina que o caso ou a variante do vírus que deu lá é a SAT-1 e a gente não tinha aqui para nós. Sim. E então a nossa vacina, mesmo se a gente seguisse fazendo, ela não tinha essa cobertura da cepa para proteger o gado. Então a gente está com monitoramento, tem um plano para anaftose, que ele foi implementado em 2026, toda a América Latina. Aí tem países que ainda vacinam, outros não. Mas caso aconteça alguma situação, o MAPA, que é a esfera federal do nosso trabalho, vai passar alguma orientação para os estados e cada estado vão tomar o cuidado. A gente tem uma fronteira enorme, grande, com a Argentina, com o Uruguai, tem fronteira úmida e seca. E a gente trabalha, por mais que a gente seja do Estado, em várias atividades para evitar o trânsito clandestino. É bem difícil conseguir evitar 100%, mas a gente trabalha com essas operações para evitar a entrada de animais clandestinos, não por extração de divisas, e sim para a questão sanitária, porque a gente não sabe a situação sanitária do animal. E então, nesse critério, a gente, caso entre algum animal, por isso que a gente reforça a orientação com o produtor comprar com GTA, comprar com os exames negativos para as doenças conforme a espécie animal que ele deseja transitar, para evitar esse prejuízo, porque primeiramente é um prejuízo local para ele, né? E na sequência é um prejuízo regional, porque daí vai pegar no estado, exemplo mesmo, por que seria um problema a gente hoje voltar a vacinar para fitose? Né? Existem barreiras comerciais que os países fora daqui que a gente vende, são os exportadores, que eles exigem que não tenha vacinação contra a febre aftosa, para não ter risco de ter algum anticorpo do vírus, a identificação depois que a gente faz os nossos monitoramentos, a gente vai em propriedades sorteadas aleatoriamente, conforme uma orientação epidemiológica, a gente coleta sangue dos animais e vê se tem circulando ou não o vírus, ou anticorpos contra o vírus da febre aftosa. E aí isso é uma questão para a gente ver, porque é biologia, né? Matemática, né? São várias variantes de doenças. A gente pode ter uma variante que a gente chama subclínica, que ela não apresenta a doença em si, mas ela seria uma estimuladora de anticorpo. E isso dá impacto comercial e o pessoal não quer comprar, né? Às vezes a gente até brinca, os países eles não conseguem cumprir as exigências sanitárias, mas como eles são o comprador, eles querem exigir da gente que a gente cumpra isso. E por mais que seja uma situação para exportação, eles trabalham em cima da parte como a gente trabalha para o Estado, mas a gente trabalha com a Seguridade prestando serviço para o MAPA, vamos dizer assim. Tem as esferas, federal, estadual, municipal, né? E aí, na questão do nosso âmbito de trabalho, a gente tem a relação com o município, mas não é uma relação, vamos dizer que o trabalho fica restrito ao Estado, nessa situação do controle sanitário. E aí, nesse contexto todo, a gente tem que manter essa seguridade para poder manter a barreira comercial. Se começa a vacinar, tu perde mercado. E aí perde valor do produto. Exemplo que foi demonstrado foi assim, a suínos, que são um animal suscetível à febre aftosa. Só pelo fato de a gente parar de vacinar, abrir o mercado para a Europa, abrir o mercado para outros países e valorizou, praticamente dobrou o preço do suíno para exportação. E aí o produtor é melhor remunerado. Então, por isso que é bom e interessante a gente conseguir manter, igual a mesma, teve o surto ano passado da gripe aviária em Montenegro, né? A gente teve todo o embargo, né? Agora voltou a exportar para o Japão, teve todo... Mas é uma coisa que às vezes parece tão pequeno, tão local aqui, mas tem um impacto gigantesco e não sei quantos milhões de dólares que foram prejuízos por ter ficado aqueles 6 meses sem ter a exportação, sabe? E aí isso movimenta, porque a cadeia produtiva do nosso trabalho, que a gente é chato, a estimativa é que 40% do PIB gaúcho, né? Tanto da parte animal como vegetal, passa por dentro da Secretaria da Agricultura. Pelos fiscais, tanto os agrônomos, os engenheiros florestais e os médicos veterinários. Que a gente brinca que se a gente parar um dia, cair o nosso sistema, para tudo, porque não sai GTA para bate, não sai emissão as guias de vegetal, sabe? Então, aí é só para demonstrar que é uma coisinha tão pequenininha que a gente chegar e ir ali na inspetoria e declarar o rebanho, impacta todo num contexto enorme, né?
E até nessa situação, para reforçar, por que é importante o produtor declarar para nós, né, o rebanho, né, o produtor chegar lá e dizer que eu tenho tantos bovinos, tantos equinos, suínos, ovinos, né, ovelha ou galinha, porque a gente, dependendo do problema sanitário ou da notificação de doenças que a gente tem numa região, a gente estipula cálculos e medidas, né, epidemiológicas para a gente poder atender e eu saber qual população animal daquela região tem, para eu poder fazer o atendimento. Exemplo que em 2019 a gente teve um caso de raiva, foi um surto grande em Soledade, a gente também teve aqui em Espumoso na época, e foi na localidade de Júlio Cardoso, e a gente tinha lá um local que tinha um refúgio de morcego hematófago e a gente controlava. E aí qual seria a medida? A gente encontrou animais positivos, eliminou os bovinos acabaram morrendo, a gente confirmou, e a gente conseguiu estipular um raio da onde as propriedades que a gente visitou para poder ver se tinha casos ou não, tanto de mordedura ou a presença de morcego. E aí isso aí serviu para enfatizar a gente orientar a vacinação, porque hoje um bovino que um produtor perde, ele pagaria a vacina por 2, 3 anos, porque o custo da vacina é bem mais em conta do que tu perder o animal. Com certeza. Então, nesse contexto que a gente precisa saber se o produtor tem bovino naquela região e para a gente orientar. A gente orienta geralmente o estado inteiro, tem vários alertas de raiva no estado, porque várias regiões que é mais endêmico, né? A nossa região aqui ainda bem não tem tanto, mas a gente, os vizinhos próximos, né? Vamos dizer, Jacuizinho sempre tem, Tuna sempre tem, Mormaço tem bastante mordedura, mas tem pouco caso. Soledade agora faz tempo que não tem morcego, mas não tem. Tapera, aqui no lado, ali na Teutônia, tem um refúgio ali que é bem próximo da cidade, e eu até brinco às vezes que bom, né? Que pro lado de lá do rio tem morcego, para cá não tem. Né? Então a gente fica sempre monitorando, só um exemplo, só uma doença, para evitar o prejuízo para o produtor e também o risco para a saúde humana, né? Porque a gente trabalha bastante aqui com questão de brucelose e tuberculose, que são outras doenças que é mais voltado ao gado de leite, mas também tem prejuízo do gado de corte. E nesse critério a gente trabalha para evitar que o ser humano contraia a doença, né? Porque brucelose, tuberculose, zoonose, raiva pode ser uma zoonose também, pode passar para o ser humano, né? Então é um guarda-chuva falando várias informações, mas entender porque um fato isolado que seria só atualizar o seu rebanho, né, que por um período específico é importante para tu ter um contexto inteiro de atividades e trabalhos que a inspetoria fornece. E quais são os dados coletados nessa declaração de rebanho e por que a importância de declarar assim, e caso perca o prazo? Os dados a gente vai pedir para o produtor, é declaração, né? Então ele vai dizer os animais que ele detém em posse durante esse período, né? Hoje na legislação diz que o produtor deve manter o rebanho atualizado. Então a gente estipula sempre orienta os produtores para não ter que ficar todo dia, cada aconteça algum sinistro na propriedade, tipo nascimento, uma ocorrência que a gente chama, nascimento, morte, abate para consumo, que o pessoal abate o animal para consumir na propriedade, né? Quando não manda para o frigorífico, né? Ou roubo, né? Quando acontece infelizmente o roubo, a gente se orienta só que tem o boletim de ocorrência para a gente conseguir fomentar com as forças policiais para eles virem fazer a ação, né, para inibir essa situação. Às vezes os produtores, infelizmente, acontece, eles, por alguns motivos, não querem registrar a ocorrência, né? A gente até orienta, tem o site tem um site online, não precisa, né, ter a delegacia, no caso ali, né, para fazer a ocorrência. Mas a gente coleta os dados, são dados como o contato do produtor, hoje o telefone atualizado, o e-mail que ele possa estar utilizando. Hoje o produtor ele tem a possibilidade, depois eu posso passar os links, que ele fazer todo o trabalho em casa. Hoje o trabalho da inspetoria está 98% online, só ainda tem uma situação que o produtor deve ter a inspetoria, seria a vacinação contra a brucelose. Né? Que daí ainda assim, quando o veterinário vacina para ele dá um atestado, ele tem que fornecer para nós, o atestado na inspetoria. Mas hoje, declaração anual de rebanho, entra no site da Secretaria da Agricultura, tem lá produtor online, ele acessa com o CPF ou com o CPF sem que a gente fornece, ou com o GovBR. Né? E aí ele consegue ter toda a visualização da propriedade dele, o saldo de animais, e ele consegue dar nascimento, dar morte, fazer toda a evolução de rebanho. As ocorrências ali que... Tudo que for necessário ele consegue fazer hoje no formato digital. Para aquele que consegue fazer, a gente sabe que às vezes alguns produtores mais de idade têm um pouco mais de dificuldade, e a gente tem lá no escritório, né, que a gente pode atender o produtor lá, a gente está ali na Silveira Martins, número 60, embaixo do sindicato rural. Rural. Né? E bem ali perto do Vini Vícolas, né? Bem o mesmo lugar sempre foi ali, né? Sempre foi. E aí então a gente está ali disponível para fazer esse atendimento, e ele pode fazer a declaração em casa ou ele fornecer para nós. E caso o produtor esqueça de fazer, né? Tem alguns casos que acontece, isso gera uma infração. Então, todo produtor tem direito de 30 de junho para fazer essa declaração. Caso passe esse período, ele vai ficar inadimplente, a ficha dele vai ficar bloqueada. Né? Temos aí 2 meses, né? São 3 meses. 3 meses, na verdade. Desde 1º de abril a 30 de junho. Mas não, digo restante, 2 meses e pouco ainda aí.
Isso, tem mais 2 meses ainda. 2 meses, né? Aí o produtor vai ter a ficha bloqueada, ele não vai poder receber animais nem vender animais. Sim. Né? E isso vai gerar uma infração. Como ele foi a primeira vez que esqueceu, ele é passivo de advertência, daí não vai ter um custo financeiro, mas vai ter um processo administrativo, que ele vai ser gerado na hora e a gente já vai realizar o desbloqueio da propriedade. Caso ele seja reincidente, aí sim. E uma coisa que eu brinco com o pessoal até às vezes fala, né? Quanto que deu, quanto que custou, quando a gente faz alguma atividade lá de entregar um extrato ou um documento para o banco. Sim. Aqui tudo é de graça na inspetoria. Sim. Só paga quando não faz. Só paga a multa lá daí, né? E a multa é caríssima do Estado. Olha só. A multa porque está tratando com coisa séria, imagina, né? A saúde... R$ 2.500 a multa. Olha só. A partir de... Né? E conforme o valor, conforme o número de animais, né? Sim. Imagina você estar trabalhando com, né? Imagina com a qualidade da saúde do animal... E aí vocês fazem também a questão... Puxa um pouco o microfone mais para perto aí. Sim. Isso. Vocês também fazem a parte de fiscalização também, de ir nas propriedades, fiscalizar como é que está o... Porque geralmente o criador, ele tem, né, o seu veterinário, ele tem sua... Enfim, né? E aí vocês também fazem essa fiscalização, acompanham? Sim, a gente tem várias atividades que a gente chama a AMR, que é Atividade de Mitigação de Risco, que a gente faz atividades ativas. Infelizmente aqui em Espumoso hoje só tem eu para trabalhar na parte da defesa sanitária, tem outra colega que trabalha na parte do CISPOA, que fiscaliza o frigorífico. Sim. A gente se divide nas atividades, mas eu não consigo ir tanto a campo quanto eu gostaria ou deveria ir. Né? Ainda mais que a gente tem os 4 municípios. A questão do funcionalismo é o estado todo, né? Se perguntar para o professor falta, a polícia falta, então também seria diferente aqui na Inspetoria Veterinária. A gente brinca que a gente é cobertor curto e aí quando falta a gente tem algumas atividades externas que a gente é convocado e aí acaba... Mas a atividade de atendimento na Inspetoria está sempre em dia ali. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma administrativa e tem uma estagiária e elas estão ali à disposição para poder atender o produtor quando chegar. E a fiscalização de propriedade, sim. A gente tem acompanhamento de testes quando é de certificação de brucelose tuberculose, né, que é aquela situação do produtor do leite. Sim. Às vezes acontece também a situação de algum produtor de corte, ele tem algum animal que é identificado a condenação no frigorífico, que nem já aconteceu aqui no município, um produtor de corte, não precisaria teoricamente testar para tuberculose, e foi condenado os animais dele para tuberculose. E aí, aquele momento, a gente foi na propriedade, depois conversou, ele quis fazer os testes, ele testou e descobriu mais 2 animais que tinham tuberculose e tinham lesão. E o que impactaria isso? Por que a importância de tu testar os animais? É um custo mais pro produtor, mas aí a gente fala, imagina, ele comprou um animal ali com um peso, ele gastou diariamente um valor X de alimentação para aquele animal para ele engordar, esperando que no período de 90, 60 ou 100 dias ele estaria gordo para ir pro gancho e ter o retorno do investimento todo, né? E aí tu perde tudo. Aí, então, às vezes, tu fazendo um investimento inicial que vai ter um custo que tu vai pagar conforme 50, 60 reais a cabeça, tu testa e tu sabe que tu é animal negativo e tu pode investir nele durante o período de tempo que seguramente não vai ter aquele prejuízo. São várias doenças que a gente trabalha na parte de inspeção que pode condenar o animal, né? No final tem a cisticercose, tem a facílio hepática, tem várias outras doenças que dão problema que caso o animal seja identificado durante a inspeção no frigorífico, ele vai ser condenado a carne. E ele é condenado porque ele pode pode transmitir para a carne, enfim, a carne pela má qualidade? Vai transmitir tanto para o magarefe que está no frigorífico trabalhando ali, ele pode pegar a doença Olha só. ou a pessoa que estiver manipulando no açougue ou em casa na hora de comer. Olha só. Porque a gente orienta que a carne, né, por mais que a gente goste, né, não pode comer mal passado, tem que ser bem cozida, né, porque a maioria dessas doenças, até por questão do acima de 72 graus, brucelose tuberculose é inativado. Então, se tu comer a carne bem passada, não teria tanto problema. Mas aonde a gente identifica que o animal tem a doença, a carne é descartada. Sim, com certeza. Para não ter o risco de ser transmissível, né, para alguém, né. Não quer dizer que o animal doente possa ser consumido. É só para dizer que existe hoje na industrialização dos alimentos, ou igual a questão do leite. Hoje só pode ser comercializado leite pasteurizado, no mínimo pasteurizado no Brasil. Leite cru não pode ser comercializado. Por quê? Por conta dessas 2 doenças. Porque elas são transmitidas pelo leite, né? Então a brucelose, se a vaca tiver, vai ser transmitida pelo leite, a tuberculose também. E a tuberculose é uma doença, né, que a gente conhece. E a partir do momento que começaram a pasteurizar o leite e cuidar da questão e a criação do antibiótico, começou o ser humano a parar de morrer de tuberculose. Morriam jovens com 20 e poucos anos, 17. Muitos artistas aí nos anos 30 aí morreram, né? Por causa da questão da tuberculose, e associado com o ritmo de vida, né? Com álcool e cigarro, enfim, né? Sim, aí acaba... E até Noel Rosa foi um que morreu com 27 anos, né? Por causa da tuberculose. E à noite, que a vida dele que levava. Mas enfim, voltando aqui para a questão, é uma doença séria, né? Sim, uma doença séria. E atinge também os animais, né? E atinge os animais, e os animais podem passar tanto para o produtor, né? Mas a questão que a gente estava comentando é que hoje, na situação,
Porque às vezes a gente chega numa propriedade e identifica um animal positivo. A gente não pode ordenhar esse animal mais e a gente vai ter que isolar ele e encaminhar para o abate sanitário para confirmar que teve o sacrifício. A gente examina para saber o parâmetro, como é que está a situação da infecção na propriedade. E nesse contexto a gente toma as medidas de segurança. No contexto geral, a pessoa, mas hoje eu não posso entregar esse leite, mas ontem o leite estava indo para a indústria. Sim. Só que na indústria ele chega, ele é pausterizado, então ele é limpo, vamos dizer assim, para não ter risco de carregar com aquele alimento, mas ainda assim, então por que testam se não tem problema? Além de manter a qualidade e segurança do alimento, estima-se que a produção de leite diminui 15% a 20% do animal que está doente, então ela não tem o total da capacidade dela produtiva em relação a ela estar doente, porque a doença afeta vários... E uma coisa engraçada que eu brinco que a tuberculose é uma doença silenciosa nos bovinos. Porque às vezes tu olha uma vaca gorda, tá bonita, produzindo 20, 30 litros de leite por dia e ela tá com o pulmão tapado de tuberculose. Porque ela entra naquele estado clássico da doença, quando ela tá bem fraca, caquética, sabe? Tá bem, ou tá no tossir, que a vaca também tosse, né? Tá saindo sangue e tudo mais. É quando tá no último da doença. E às vezes o bovino, ele é bem resistente, ele consegue suportar isso por mais tempo, né? Então a gente identifica quando uma vaca é mais velha, uma vaca é descarte, vai pro frigorífico para finalizar o ciclo produtivo dela, né? E acaba identificando a presença da doença. Então, é só um parênteses que eu gosto de comentar, né? E aí, caso encontre uma, todas as outras têm que ser testadas, todo o rebanho. Isso, a gente conversa com o produtor, a gente testa todo o rebanho para evitar que... Porque, na verdade, às vezes o produtor, ninguém quer perder, né? Só que o problema maior é tu deixar um animal positivo na tua propriedade e ter espalhamento e disseminação da doença. Teve umas situações que aconteceu já, não foi no nosso município, mas foi no município próximo, mas a gente teve inter-relação com a gente. Um produtor teria comprado os animais testados, teria tido a movimentação, chegou no momento, ele foi vender os animais para corte. Mas como a propriedade é de leite, para entrar e sair animais precisa ter teste. Né? Para finalizar, só se para abate não precisa, porque no abate vai ser inspecionado e vai ver se tem lesão ou não, e aí vida que segue. E aí esse produtor... a gente teve uma conversa um pouquinho mais acalorada, mas ele entendeu que ele precisaria testar. Aí testou os animais, deram positivo. Olha só. Quando testar a propriedade dele, estava todos os animais positivos. Ele perdeu todos os animais. Aí perde tudo. E aí um prejuízo grande. Daí ele, mas e agora? O prejuízo se eu não tivesse testado assim, mas se tu tivesse testado lá atrás antes, teria evitado a doença entrar, teria evitado o problema, e depois ele conseguiu resolver a situação, contornou e voltou a ser produtor. E depois acabou, por outros motivos, encerrando a atividade que saiu do ramo do leite. Mas é uma situação que eu gosto de usar de exemplo, porque às vezes a gente não quer... É ruim a gente enxergar, mas aí quando a gente pega no início, é melhor do que quando está disseminado. E aí, quando está acima de 40% do rebanho positivo, é bem difícil da gente conseguir retornar. A estimativa é que todos os animais têm vários trabalhos científicos que a gente trabalha como base para tomar decisões. A gente toma decisão, cada caso de foco de brucelose ou de tuberculose. Brucelose é um pouco mais tranquilo de controlar porque a gente tem a vacina, né? Então a gente consegue antecipar processos de vacinação e para reforçar a imunidade do rebanho para evitar que se dissemine a doença no rebanho enquanto tem um caso ativo na propriedade. Mas tuberculose não. E aí tuberculose a gente trabalha com o meio ambiente, né? Porque eu mesmo como veterinário, eu estou indo nas propriedades visitar, fazer a fiscalização, eu posso estar carregando. Então a gente usa os EPIs, a gente utiliza desinfetantes, né? A gente cuida a gente faz um fluxograma para andar nas propriedades e quais propriedades a gente vai trabalhar, para não ter risco de levar a doença de uma propriedade para outra, porque a ideia a gente é prevenir a disseminação de doença, não ser um carregador. Mas a gente vê o vendedor de ração, o caminhão do leite, sabe? O pessoal, às vezes animais silvestres também podem ser. E hoje a gente trabalha com um momento de compartimentação da produção, né? Até às vezes eu brinco com alguns produtores que qual vai ser o futuro da produção de soja, exemplo, né? Daqui a pouco a gente vai ter que pegar o campo, fazer umas estufas enormes de grande e a gente consegue controlar tudo. Controlar a praga, controlar a umidade, controlar a isso que eu ia dizer, porque o confinamento hoje, ele ajudou ou ele também pode ter trazido mais preocupação? Porque antigamente era solto, são soltos no pasto, então, quer dizer... Ou tu cria ele 100% isolado, ou enfim, vai ter... Hoje a gente tem algumas realidades, até umas realidades bem modernas, até próximas. Tem Itapera, tem produtores que eles têm as vacas só fechadas, com ar-condicionado. Olha só. Né? E a vaca... É mais frio no inverno dentro do galpão do que na rua. Né? E as vacas têm robô, e elas têm a ordenha autônoma, então ela se ordenha a hora que ela quer. Né? E ela vai lá e o robô prepara ela, faz o pré-dipping, faz a ordenha, faz o pós-dipping. Itapera. E aí tem em torno de 100 vacas e tem vacas lá que a gente viu a média da produção dessa propriedade é 60 litros. Olha vaca, só. Né? E tem vacas, eu vi, até a gente fica meio assim, mas tu vê pela qualidade genética, o tamanho, a alimentação, tudo da vaca, de média de 100 litros por dia.
Então, e aí é uma situação que a gente vê também, lógico, um investimento altíssimo para poder ter toda essa tecnologia e são poucos até funcionários que manejam toda a situação, né? E até a gente brincava com a veterinária de lá que tem a situação, como tem os robôs, né? Daí ela tem que se tecnificar, porque às vezes dá o problema no robô, ela tem que saber a parte, né? Como manejar com o robô, como lidar com ele para poder ter toda a assistência. Mas a gente tem hoje o produtor que tem a vaca semi-confinada, tem um confinado, né? Algumas situações da vaca do freestyle ou do compost, né? Que são outros dois tipos de fazer confinamento dos bovinos, é que a cama tem que ser bem manejada. E aí aquela situação, tudo tem prós e contras, né? Mas se tu tiver um ambiente de um compost, que é tipo uma compostagem que tu faz da cama com esterco, que tu vai revirando, aí tem que ter um manejo para manter a cama seca, não ficar úmida e tudo mais, porque daí se ficar muito úmida vai ter proliferação de bactérias, vai ter fungo no casco, vai ter frieira na vaca, vai ter, entendeu? Se tu manejar corretamente a tua cama, show de bola, não vai ter problema. Mas se tu não manejar corretamente, aí começa a ter problema. Aí como tu tem os animais concentrados no lugar, tu pode concentrar o surgimento de doenças. Daí a questão do produtor que está trabalhando em cima daquela nicho produtiva, ele conhecer a cadeia produtiva ou do que ele está querendo fomentar. Porque não é simplesmente construir um galpão e fechar as vacas. Tu tem que ter um manejo sanitário organizado, ainda mais para a produção de leite, que é uma produção tão sensível, porque tem várias medicações que tu não pode utilizar no teu animal por conta da... Pegar ali. De sair no resíduo no leite. É muito importante a gente ter esse cuidado aí, né? Sempre. Isso E aí, então... E essas orientações aí, a gente está falando aqui, né, sobre a declaração de rebanho, que começou no dia 1º de abril, né? Vai até dia 30 de junho. Então, preste atenção aí. Mas falando a questão, vocês também dão essas orientações e dicas, enfim, tem essa consultoria também, ou você só tem a parte da fiscalização e... A gente trabalha, não é hoje o órgão que prestaria consultoria, seria a Emater, né? Sim, a Emater faz esse trabalho, né? E a Secretaria de Desenvolvimento Rural, né? Que tem a parte da extensão rural do Estado, mas a gente, junto com o produtor, conversando, a gente tem... Mas é questão de ser humano mesmo, né? É que a gente trabalha com educação sanitária, né? Isso é uma situação importante que a gente trabalha, que é um foco que o Estado, porque a gente... foi até falando de índices, né? Desde que eu entrei para Espumoso, o nosso índice de declaração de rebanho era 50%. Então eu sempre tinha mais da metade dos produtores inadimplentes. Eu tinha que ficar sempre indo atrás do pessoal e aí gerando os transtornos, e aí ninguém gosta de ser infracionado, vamos dizer. Por mais que seja só uma autuado, né? É que no primeiro momento é uma infração, porque ele não... E aí a autuação ela é posterior, né? Porque dependendo conforme ela reincidiu ou não do artigo. A gente tem todas as situações do Estado que a gente trabalha porque a gente precisa ter a GTA. A GTA é a Guia de Trânsito Animal, não é o joguinho famoso, né? É a Guia de Trânsito Animal que hoje todo animal de produção ele deve ter essa guia autorizando ele sair da propriedade A para B, ou da propriedade A para um estabelecimento frigorífico. Então, e vários produtores às vezes não têm isso, né? A questão do produtor ter o cadastro dos animais, porque acontece muitas vezes, o pessoal vende terneiro baixo, e aí compra do vizinho, ganha de alguém algum animal, e depois chega no momento, eu consegui organizar para mandar bater no frigorífico. Mas eu não tenho guia, não tenho nota fiscal, eu não tenho... Aí daí ele tem que vir com a gente se regularizar. E aí isso não tem como eu... Eu não posso simplesmente ter um bovino de estimação lá sem estar declarado. Por mais que seja de estimação. Mesmo que seja pet, tem que ter cadastro conosco, sabe? E aí a situação exige também quem tem dentro da cidade. A gente sabe, às vezes o pessoal tem galinha, tem um porquinho para engordar. Equino também entra, não? Equino também entra. E principalmente a gente tem bastante movimento em relação aos rodeios, né? A gente fiscaliza os rodeios. É que nosso trabalho é um pouco mais amplo, né? A gente trabalha desde os animais vivos até depois os produtos de origem animal dos animais mortos e em trânsito. Tanto que a gente faz barreiras de trânsito e controla todos os produtos de origem animal. Então tu vai pegar ovo, mel, leite, carne. A gente faz a fiscalização de estabelecimentos, mas o estabelecimento é vigilância sanitária, daí a gente entra junto só para verificar se realmente aquele alimento está sendo comercializado, ele tem uma origem correta. Porque selo ali. O selo, se é municipal, estadual, federal. Entendeu? Mas aí a questão dos equinos é importante, a gente tem os rodeios aqui, tradicional, tem 6 entidades no município que toda hora tem rodeio. No final de semana passada a gente teve também agora aqui no feriado. Então, nessa situação, a gente fiscaliza os parques, vê o bem-estar animal, vê se o parque tem condições de ter o recebimento dos animais para o rodeio, tanto dos bovinos como dos equinos. Aí tem doenças que tem que ser testadas, os equinos, para poder ter trânsito.
tem vacinas que precisam ser vacinadas também para poder ter trânsito de aglomeração, para não ter risco do animal pegar a doença. Então, nesse critério, a gente tem várias frentes. Até a questão nutricional, se o animal está em pleno... Tem muitos que... Os equinos, muitos aí, a gente sabe, né, que aqui não tem acho que a questão, mas a gente tinha a região metropolitana que o pessoal usava para carroça e os animais ficavam deploráveis, né? Isso, infelizmente tem alguns lugares que ainda o pessoal defende, né, dessa situação. O cavalo, ele foi feito para tração, né? Ou para cavalgar, andar em cima, né? Para transporte ou para tração. E eu gosto de dizer que quem estuda a história do equino, eu sou formado em Pelotas, sou especialista em clínica de equinos, né? Então, eu sempre trabalhei com cavalo até entrar para o estado. E aí, nessa situação, a gente diz que hoje a gente tem um foguete que vai para a Lua por culpa do cavalo. Porque toda a movimentação e crescimento da engenharia humana foi em cima do horsepower ou cavalo vapor. Então, todos os cálculos, né? Então, tem todo um livro que diz a história do cavalo e a evolução do mundo em frente a isso. Um parâmetro ali, né? É o negócio do parâmetro. E a importância, né, da força motriz que é a do equino. E hoje a gente tem essa situação, eu tenho um pouco de experiência em Pelotas durante a minha graduação e a pós-graduação, que eu trabalhava com carroceiros lá, a gente via realmente casos bem complicados, né, e ali até agora tem umas legislações específicas em Porto Alegre que é proibido usar, né, na região metropolitana. Mas a gente sempre trabalha em cima do bem-estar animal, entanto que o que a gente cobra no estado para os eventos agropecuários, no caso, é o mínimo do mínimo, né? Porque, na verdade, quando a gente vai cuidar de um evento agropecuário, eu já tinha cuidado de outros antes, a gente olhava se o cavalo não está claudicando, que é mancando, não está sangrando, se não está machucado, se não está magro demais, se ele não está fraco, se ele não está com febre, se ele não tem algumas doenças, como ele tem carrapato, ele tem piolho, ele tem fungo, e então isso ele não poderia ser admitido nas aglomerações de animais para não ter risco para transmitir para os outros. Sim, mas eu acredito que aqui os nossos adeptos dessa esporte, aí, eles cuidam muito bem, porque são bem tratados. A gente percebe ali, motorhome, trailer com ar-condicionado, né? O pessoal os bichinhos estão... tem a situação que a gente conversa... Alguns, não, mas são raros, eu acho que encontrar. Não sei, claro, os dados é com você, mas eu acho né, que é... Não, é que às vezes acontece alguma situação que outra, geralmente é quando comprou um cavalo novo, está preparando, mas assim, o pessoal aqui é bem caprichoso. Esses tipos de intercorrência a gente não tem. O que a gente tem, às vezes, problemas é tá com o exame vencido, vai pro evento sem a guia de trânsito, e aí daí gera... Porque isso é uma situação importante. Olha o investimento pessoal, de físico, financeiro, e além do apelo emocional. Tem gente que tem cavalo que custa 5, 10, 15, 20, 30 mil, 100 mil, né? E aí, às vezes, por uma questão do exame, que é obrigatório fazer para ter o trânsito dos animais, e ele vale 6 meses, né? 180 dias. Então, tu deveria fazer 2 vezes por ano quem deseja sair com o animal da propriedade, para garantir que o animal não tenha doença e que ele não receba a doença em algum lugar. Na verdade, que não é que ele vai receber. Por que seria para ele testar para não receber a doença? Porque se tu levar todos os animais para um local e todos são negativos para a doença, então o risco da doença está lá, é bem difícil. E infelizmente, a gente só teve um caso da doença desde que eu vim para Espumoso, né? Foi um caso focal, importado, foi um animal que veio sem guia de trânsito, e aí foram tentar regularizar o animal deu positivo, e a gente teve as sanções, e infelizmente o animal teve que ir a óbito, que foi confirmada a doença. Mas na situação toda, é uma doença que ainda bem não circula aqui. Mas como os nossos cavalarianos, eles andam por todo o estado, aqui a gente tem, de Santa Cruz tem, aqui mesmo, eu fui agora, 3 semanas atrás, ali em Biaçá, passando... Tapejara, fui lá fazer eutanásia no cavalo, tu olhava o cavalo lindo, gordo, bonito. Só que ele tinha doença. E aí, então, a questão da gente enfatizar de quando tu tiver teu animal para testar, tu testar do animal, que a gente sabe que tem alguns veterinários, infelizmente, eles não fazem a conduta tão séria, ele tem que chegar e coletar do animal o sangue para mandar para o laboratório. E aí o cavalo é chato, é difícil de coletar, e aí ele coleta de outro e encaminha. E aí daí a gente tem um parâmetro que não é do animal. Então a gente precisa que colete daquele animal, que encaminhe corretamente para o laboratório para fazer o exame, porque caso é igual eu comentei, tapar o sol com a peneira. E essa doença, a anemia infecciosa equina, que o fato que eu estava conversando, ela é uma doença transmitível por mosquitos, ou culicóides, o borrachudo. Então se um animal é positivo e ele é picado por um mosquito, e o mosquito pica o outro, transmite. E nesse ambiente tinha bastante insetos, né? E aí eu comento ali até nas hospedarias ou lugar que tem aglomeração de animais, né? Que imagina, se entrou um animal doente, e aí tu estimativa que em 2 meses todos estão possíveis de ter a doença. Lógico, a gente trabalha com biologia, não é matemática, né? Então pode um animal estar com uma imunidade melhor, alguma coisa assim, porque tem vários fatores para ter infecção. Porém, a gente pode correr esse risco, né? De o problema. Então, essas são as importâncias. E aí a gente volta tudo porque aí o pessoal quer ir para rodeio, né? Então ele precisa ter o cadastro conosco, ter o cavalo cadastrado. Se ele comprar os animais, ele tem que comprar os animais com uma origem, né? Tem situações que a gente consegue organizar essa situação ali, né? Cada situação é uma situação, igual eu estava comentando antes do foco, da tuberculose. Cada caso que a gente trabalha em propriedades, a gente tem bastante casos. Hoje a gente está aqui...
felizmente só tem um, então ativo, então não é nem espumoso, mas a situação a gente não trabalha no formato, é rebanho, é geral, mas quando acontece uma situação específica, a gente trabalha cada caso um caso para tentar trabalhar naquela propriedade para evitar prejuízo do produtor. E às vezes a gente tem um remédio que é amargo, né? Porque tem autuação, tem a questão de perder os animais quando são positivos para eliminar. Algumas doenças como a brucelose, tuberculose tem até um ressarcimento para o produtor, né? Quem contribui para o Fundesa, a tuberculose, o MAPA fornece uma indenização. É um valor bem irrisório, mas pelo menos é para manter o custo daquele prejuízo que ele teve ali. Mas isso tudo é várias informações, vários assuntos que a gente conversou aqui agora, mas é para enfatizar que a gente precisa que o produtor declare os animais conosco, porque quem está tudo certo, quem tem os animais, declara para nós mesmo que tenha na cidade. A questão de ter animais de produção dentro da cidade, fazer um parênteses só, concluir, existe uma lei estadual do meio ambiente que proíbe animais de produção dentro do perímetro urbano ou zona urbana. E a gente confunde o nosso município, né, todos os municípios da região, que a gente prioritariamente agrário, né, a gente trabalha com agricultura forte. Então a gente tem alguns animais dentro, ou tem as hospedarias próximas da cidade ou dentro da cidade. Então isso deveria ter uma autorização do meio ambiente do município para poder abrir propriedades novas. Às vezes tem pessoal que tem casa com pátio grande, que tem um cavalo no fundo de casa, para a inspetoria não tem problema. Só ele vai ter que abrir, só que na hora de abrir o cadastro conosco, ele vai ter que ter autorização do meio ambiente do município para ele poder ter o animal lá. Porque daí entra a junção do meio ambiente e a vigilância sanitária, porque como ele está dentro da cidade, a galinha, o galo, ele canta, tem dejetos, tem cheiro. O cavalo também tem o cheiro da urina. Então tem cuidados que a gente precisa tomar para evitar pelo convívio urbano, né, entre as pessoas, para não dar prejuízo para ninguém ou importunação ou briga de vizinho, né? Então já para evitar já tem essa situação. E aí o produtor declara conosco os animais para ele estar regularizado e aí a gente conseguir conduzir, porque tem produtores que conseguem manter esse rito, né, normal. E até uma novidade que eu ia comentar hoje, né, sobre a declaração que mudou e ficou mais especificada, que está fomentando muito a criação de abelhas, né, a gente fomenta e orienta que o produtor, que é um custo, é uma segunda modo produtivo que o produtor tem, que ele pode ter mais uma renda na propriedade e às vezes não precisa nem ter tanto, uma vez por semana que ele vai revisar as caixas de abelhas. Mas hoje tem um viés bem grande das abelhas sem ferrão, né, as ativas, que é tanto a jataí e a mandaçaia. Então hoje ficou discriminado na declaração, antes a gente só tinha abelhas, e aí a apis, que é a africana, aquela que produz mais volume, que é o ferrão, que é com ferrão, né? E aí tem as outras são sem ferrão. A gente tem bastante aqui sem ferrão em Tapera, né? O pessoal tem ali, tem a associação de criadores e tudo mais. Só que discretamente a gente tem também espumoso, só que o pessoal não se declara, sabe? E a gente precisa que o pessoal avise que tem a abelha para nós. E a abelha já diferente dessas outras espécies, ele produtor declara, tem tantas colmeias, beleza. Tá, não tem. Quando vai movimentar a caixa de abelha, que acontece muito, o pessoal que vai lá para a região de Vacaria, sabe, lá que tem maçãs e uva, alguma coisa assim. Daí quando tu vai fazer tu precisa de GTA para caixa de abelha. Não é GTA para abelha, né? Mas sim para caixa de abelha. E aí tem todo, como ela com ferrão, tu precisa todo de um sistema, de um cuidado, mas geralmente quem trabalha nesse ramo já tem que tomar cuidado para não ter risco de acidente né, para as abelhas ficar bravas e bater ou machucar alguém, ou até o condutor do veículo, né? Mas o produtor, eu tenho 20 caixas de abelha, eu nunca declarei. Vai lá, abre o cadastro conosco, a gente declara as caixas de abelhas. E por que é importante? A relação dos venenos. Hoje a gente trabalha também na parte vegetal, porque a gente é inspetoria de defesa agropecuária. Eu sou veterinário, só tenho, infelizmente, eu aqui para atender, ou felizmente, dependendo do que for pensar, né? O pessoal não gosta muito de fiscalização, mas nessa situação deveria ter o agrônomo, deveria ter engenheiro florestal, enfim, técnico agrícola que a gente tinha antes. E aí a gente tem uma situação que vem acontecendo desde o ano passado, que é a comunicação da aplicação do veneno hormonal. Que até a questão da vacinação, né? Antigamente, o Estado... antigamente tinha a vacinação, né? A vacina da aftose, né? Que o pessoal tinha que comunicar a vacinação 2 vezes por ano. E o Estado também, né? Tinha os vacinadores do Estado, alguma coisa assim. Isso, antigamente, né? Chegava ali na inspetoria, muito tempo atrás a gente vinha, chegava a ter mais de 50 funcionários. E aí os funcionários saíam a campo com a vacina e obrigatoriamente, porque era uma forma de garantir que efetivamente seria imunizado os animais para evitar que a doença espalhasse. Né? E aí agora tem a situação que a gente cuida dos venenos, né? Quem vai usar o veneno hormonal, que é os 2,4-D, enfim, vários nomes que tem comercial,
que eles causam prejuízo a lavouras de vizinhos ou culturas sensíveis, né? Cultura sensível a citros, uva, né? Que a gente tem hoje uma cultura sensível já registrada no município, e aí daí tem algumas restrições que estão acontecendo, e aí o produtor que compra esse tipo de produto para usar na lavoura, que é do rito produtivo ali, ele tem que comunicar num prazo, né, posterior essa situação. Enfim, esses são vários assuntos. Sim, a gente pode combinar de conversar uma hora também aí, se aprofundar mais. A gente teve uma conversa boa hoje, então está aí aberto já, né, desde o dia 1º de abril, né, a declaração de rebanhos aqui. Pessoal, então fique atento, procure aí, né, tem aí os canais aí, né, e também pode vir aqui na Inspetoria Veterinária Dias Pomoso, aqui na rua Silveira Martins, aqui próximo ao Vini Veículos, antigo Mizico Automóveis aqui, né? Venha até aqui, conversamos com o médico veterinário responsável pela Inspetoria Veterinária aqui Dias Pomoso, né? O doutor Douglas Pacheco de Oliveira, fazendo esse alerta aí. Vamos agora ao nosso esporte aqui, 9 horas pontualmente, para fechar o nosso Giro da Notícia de hoje.